Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 15. Os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus, mas nós hoje aqui vamos buscar o Espírito, buscar o Senhor, invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso Espírito, para que Ele nos dê Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender naquilo que Ele quer falar com cada um de nós. O importante sempre, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 17, do versículo 18 ao 34. Senhor Jesus. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Senhor Jesus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, Senhor Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 23. Senhor Jesus. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: contextualização histórica.
os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus! Enquanto pregava na Ágora, a praça, onde estava o centro político, cultural e social de Atenas, Paulo sofreu oposição dos filósofos epicuristas e estoicos. Os demais ouvintes, intrigados com aquelas palavras, retiraram-no da Ágora, lugar de debates e de expressão de pensamentos, e o conduziram até o tribunal, que funcionava a céu aberto no outeiro de Marte, local mais reservado chamado Areópago. Ali iniciou sua fala referindo-se a um altar que tinha visto em Atenas, erguido em homenagem ao Deus desconhecido. Conta-se que esse altar revelava o temor dos atenienses em ofender a algum Deus não adorado por eles por esquecimento. Temiam ser castigados. Esse fato deu a Paulo a oportunidade de pregar o Evangelho, anunciando o verdadeiro Deus, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ó Senhor Jesus! Os gregos não tinham o conceito de um único Deus criador, que tem controle sobre todas as coisas, que não habita em santuário feito por mãos humanas e que a todos dá vida. Mas nós cremos nesse Deus, que não somente criou todas as coisas, mas que sustenta todas elas pela palavra do seu poder. Sustenta o universo e tudo o que nele há. Esse é o Deus a quem servimos. Paulo continuou sua pregação ao falar que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Esse varão é Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Como resultado, alguns creram, outros rejeitaram, e logo em seguida, Paulo deixou Atenas e seguiu para Corinto. Ó Senhor Jesus! Os filósofos gregos, por meio da palavra, expressavam a sabedoria humana. Palavra para os gregos é logos, um termo da filosofia que diz respeito à lógica por trás do argumento. É a técnica empregada para persuadir uma dada audiência por meio de argumentos lógicos. Essa técnica é usada tanto na linguagem escrita como na retórica. A retórica significa a arte da eloquência, de bem argumentar por meio da palavra falada. Os cidadãos gregos buscavam aperfeiçoar-se nessa técnica, a fim de externar a sabedoria humana. Por meio dos debates de ideias, queriam promover a democracia. Esse é o contexto que precisamos conhecer para compreender o conteúdo da primeira epístola aos Coríntios. Entendemos agora, porque Paulo precisou escrever: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, logos, para que não anule a cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus! A sociedade atual segue pelo mesmo caminho da sabedoria humana, discutindo questões próprias do comportamento, da ética e da moral. Enfim, do sentido da vida. O pensador Sócrates, um dos fundadores da filosofia ocidental, enveredou por esse caminho. Atribui-se a ele a seguinte frase: só sei que nada sei. Após ter uma vida dedicada ao conhecimento, concluiu simplesmente que quanto mais estudava sobre a razão da existência humana, menos sabia. Já se passaram centenas de anos de discussões baseadas em argumentos filosóficos da sabedoria humana. E a pergunta que precisamos responder é: o homem melhorou? Ó Senhor Jesus! Por isso, na igreja e na obra do Senhor, esqueça a eloquência, esqueça a linguagem persuasiva de sabedoria para convencer alguém com a argumentação lógica. Nós só pregamos a Cristo e este crucificado. Pode ser loucura para muitos, mas para nós que fomos chamados é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Por isso há tantos cristãos tão confusos, né? Uma hora ouvem a palavra da fé e logo depois querem colocar lógica na fé, né? Muitas das vezes, né, aquilo que o Senhor fala conosco não segue a lógica, né? Senhor Jesus! No alimento diário o irmão ele até dá o exemplo ali, né, vai dar, né, ainda no alimento diário, né, aqui da semana, né, eu acho que no de amanhã, no de sábado, né, o alimento diário de amanhã ele vai falar sobre a questão dos muros de Jericó, né, ele falou assim: que lógica tem aquilo ali?
o Senhor vai e manda ali o povo, né, marchar em volta da cidade, né, dar uma volta, depois no 7º dia 7 voltas e gritar e os muros vão cair, né, Senhor Jesus. O irmão até fala, né, de repente, né, você está naquela situação ali, né, deu a primeira volta ali até tranquilo, agora já no segundo dia você já se achar meio ridículo, né? O que eu estou fazendo aqui? Vou guerrear com a cidade dando volta? Né? Que negócio é esse? Não segue a lógica. Mas quando houve obediência ao Senhor, Senhor Jesus, fizeram tudo aquilo que Deus determinou, aquela muralha impenetrável veio ao chão, né? Senhor Jesus, pela simples obediência do Senhor. O que a gente precisa fazer, né, é tomar posição pelo Senhor. Né? Não é com argumentação, não é com lógica, é pelo Espírito. Por isso que ele mostra para nós esse versículo, né, que a gente leu e orou aqui, né? Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ó Senhor Jesus, então ele mostra aqui duas linhas, né? A linha dos judeus que pediam sinais, que estavam acostumados. Se você for olhar toda a história dos judeus, Deus sempre fez milagres, sempre fez maravilhas. E o povo fazia o quê? Sempre murmurou. Então o povo estava acostumado, né, a ver milagres, né, a ver situações. Ah, Deus está aqui, então faz um milagre aí. Né, ó Senhor Jesus. Né, e aí, e mesmo assim a gente vê, né, o povo viu ali quantos milagres Jesus fez e não deram bola. Né, não olharam e falaram, poxa, não reconheceram assim como Nicodemos reconheceu. Olha, ninguém faz aquilo que você faz se Deus não estiver com ele. Né, a maioria do povo não reconheceu isso. Espera aí, como é que Jesus está fazendo isso tudo? Né, a gente vê as histórias lá, né, do Velho Testamento, dos profetas, era uma voz que vinha, era algo que acontecia. Não era um homem que simplesmente chegava e fazia coisas. Como que Jesus faz isso? E eles deveriam se aproximar, mas não. Ah não, sinal, isso aí todo mundo já viu, é coisa comum. Né, Senhor Jesus, pediam sinais, mas não valorizavam. Né, e os gregos buscam sabedoria. Me convença. Né, aquela velha história, ah, isso mesmo, então tá, então me convença. Vamos debater aqui, vamos ver se você vai ter mais argumento do que eu. Ó Senhor Jesus, e não é por aí, a palavra não é assim que a gente toca na palavra. Por isso que ele mostra aqui, né? O que o judeu quer? Sinal. O que o grego quer? Sabedoria. Mas o que a gente dá para ele? Cristo. E crucificado. Senhor Jesus. Aí quando você mostra esse Cristo crucificado, o que esse Cristo crucificado é para os judeus? Escândalo. Senhor Jesus, você mostra esse Cristo crucificado para os gentios, o que ele é? Loucura. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber que o Senhor ele não vai dar para a gente nenhuma coisa nem outra. Nós precisamos compreender a maneira de Deus se manifestar e não ficar buscando a nossa própria. Às vezes a gente fica nos nossos próprios conceitos, né? Ah, só faço isso se Deus fizer isso, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus. Muitas vezes a gente vê, né, pessoas ali, né, a pessoa às vezes abre uma situação para você e você fala assim, poxa irmão, você está orando para a situação? Ah, tô. Como que você está orando? Ah, estou orando para Deus fazer do jeito que eu quero. Ó Senhor Jesus, aí não tem como, né? Às vezes as pessoas elas vão diante de Deus com algo pronto. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso aqui. Ao invés de simplesmente ir diante do Senhor e buscar pela vontade de Deus, qual a direção de Deus? Não, quer que Deus faça aquela coisa exatamente como ela quer. Ó Senhor Jesus, se aquilo não está no plano do Senhor, não adianta. Né? Então é por isso que muitas vezes não querem, preferem ficar por aí, né? O evangelho da prosperidade, resolve o meu problema e deixa eu ir embora. Né? Senhor Jesus, não querem se comprometer com o Senhor, com as coisas de Deus, mas nós precisamos realmente buscar o Senhor. Né? Senhor Jesus. Nesse dia de hoje estava mostrando aqui, né, que Paulo estava ali, né, sendo ali, tinha os epicureus, os estoicos, né, que a gente já viu no dia de ontem, né? Senhor Jesus, epicureus ali, né, que era a linha materialista, né? Vamos comer, beber, que amanhã a gente vai morrer e não vamos prestar conta para ninguém. O importante é ser feliz, né? Senhor Jesus. Aí fica essa linha de hoje aí, né, o neoliberalismo, né? Tudo pode, tudo é válido, né? Senhor Jesus, ninguém é de ninguém. Ó Senhor Jesus. Aí fica essa confusão, nessa troço aí horrível. Ó Senhor Jesus. E tem por outro lado a linha dos estoicos, né? Senhor Jesus, né? Que são aqueles, são os vitimistas, né? Ah, não adianta o que eu fizer, né? Ó a vida, ó o azar, né? Senhor Jesus.
né? Não adianta que eu tenho que fazer, eu sou fraco, eu sou ruim, os outros têm a obrigação de me dar as coisas, de cuidar de mim. Ó Senhor Jesus, que a gente já viu que é uma linha hoje muito seguida também, que é uma linha socialista, né? Onde não, as coisas têm que ser todas divididas para o bem de todos, mas não é para o bem de todos, é simplesmente, olha, eu não quero fazer nada, então você tem que fazer e me dar, né, Senhor Jesus. E a gente vê que não é por aí, né? O Senhor fala, né, para a gente buscar enquanto se pode achar, né? Se você bater na porta, ela vai se abrir. Então o Senhor, ele fala que não é para a gente ficar ali, né, resignado, aguardando as coisas virem, mas realmente a gente aprender a se apresentar diante do Senhor, né? Não é para seguir a linha materialista, correndo atrás das coisas e tal. Ó Senhor Jesus, ali, né, como se não houvesse amanhã, né, não vou prestar conta para ninguém, e também não é para você ficar ali parado, passivo, aguardando as coisas. Não, a gente precisa ir diante do Senhor, né, e buscar a vontade dEle, para que Ele possa nos mostrar, nos direcionar. Ó Senhor Jesus, né, muitos acham que tem que ir diante de Deus e mandar em Deus, ordenar Deus fazer as coisas, né, e outros já ficam assim, não, se Deus quiser e tal. Não, a gente precisa realmente aprender a nos comportar diante do Senhor com temor e tremor, né? Temor não é medo, é respeito. É respeitar o Senhor, né, como de fato Ele é, glorificar Ele como Deus. Ele pode todas as coisas e nós precisamos ser um com a vontade dEle, aquilo que vai contribuir para a vontade dEle. Não estamos na igreja para buscar nossa própria vontade, mas para buscar a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, e aí que está toda a diferença, né? E é isso que Paulo mostrou. A sabedoria humana, né, inventou Deus, inventou um monte de coisas para tentar explicar o inexplicável. Mas Paulo mostrou para eles um conceito que eles jamais conseguiram imaginar, né, que era um Deus, né, que tomava conta de tudo, né, Senhor Jesus, que dava para nós vida, respiração, tudo, né, Senhor Jesus. O homem achava que tinha que, né, obedecer a um Deus imperfeito, né, Senhor Jesus, um Deus criado pelo homem, que tinha suas imperfeições, tinha seus defeitos. Não, você não pode ofender esse Deus porque ele se irrita com isso, com aquilo, te castiga com tal coisa, né? Eles não tinham esse conceito de um Deus soberano, né? Um Deus que nos ama, que quer se aproximar de nós, quer nos beneficiar, né? E quer que a gente conheça a vontade dele, e não simplesmente viver baseado em conceitos para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. A questão não é essa. A questão é nós estarmos diante de Deus, diante da sua palavra. Ó Senhor Jesus, né, que o Senhor ele deixou para nós, né, a palavra, deixou para nós a Bíblia, deixou para nós as histórias, né, tudo isso aqui para a gente poder compreender, né, a maneira de Deus. Ó Senhor Jesus, né, os gregos com tanta sabedoria humana, né, discutindo sobre tantas coisas e não chegaram a lugar nenhum. Né, o homem filosofa daqui, filosofa dali, fala uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra. Né, Senhor Jesus, a gente vai acompanhando canais na internet aí que falam a respeito de certas coisas. Você vê a pessoa ali, às vezes, tem um canal, fala de uma coisa, aí tem uma mídia social, já fala outra coisa. Então você não sabe, peraí, qual a opinião da pessoa? Né, Senhor Jesus, ela é a favor disso ou é a favor daquilo? E você não sabe. Né, a pessoa usa a sabedoria humana dela ali e não chega a conclusão nenhuma. Ora está aqui, ora está lá. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós, né, que nós precisamos tocar no Senhor de fato. Né? Não é simplesmente um conceito, mas a gente vê que nós temos esse Deus Criador que tem controle sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus. A gente já viu aqui, né, no livro que a gente lê também nos Dias Mais Sábios, que mostra que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. O homem, ele não tem controle sobre o seu próprio caminho, então muitas das vezes ele não compreende. Né? Ele faz de tudo para ir para lá e quando ele olha, ele está para cá. Né, como a gente vê o próprio exemplo na Bíblia de Jonas, né, que Deus mandou ele para uma cidade e ele não quis ir, né, fugiu para o outro lado, no final acabou na barriga de uma baleia e foi cuspido na praia onde era para ele estar. Né. Quanto mais ele tentou fugir, né, Deus acabou levando ele onde ele queria. Então o homem, se não buscar a vontade de Deus, não vai compreender seus caminhos, não vai entender o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus. Por isso que, né, Sócrates ali começou, né, uma outra linha de pensamento. A gente vê ali, né, a gente já viu aqui na contextualização aqui, né, que muitos estavam ali vendo sobre as forças da natureza, as situações, mas quando chegou Sócrates, ele começou a falar sobre a ética, sobre a moral, né, sobre o viver do ser humano como sociedade, né, o ser humano influenciando o outro ser humano. E ele percebeu, só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo,
mais eu percebo que eu nunca vou chegar ao conhecimento completo de nada, porque sempre tem muita coisa, né, a ser desvendada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então a gente precisa realmente, ao invés de buscar simplesmente conhecimento das coisas, a gente precisa realmente conhecer esse Deus, né, Senhor Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Né, como a gente já viu aqui umas semanas atrás, né, tem situações que às vezes a Bíblia não fala, né, às vezes não tem orientação ali específica, mas se você tem a palavra de Deus, você tem um coração diante de Deus, né, o Senhor ele vai te dar orientação, ele vai te mostrar ali, né, a maneira de prosseguir. Por quê? Porque é a palavra dele que sustenta o universo, que sustenta todas as coisas, e é isso que a gente tem que perceber. Não são as coisas exteriores, não são as coisas que Deus nos dá que vão nos levar a avançar em qualquer coisa, mas é simplesmente a gente buscar a vontade de Deus. Né? Há pessoas que você vê ali, poxa, aquela pessoa é extremamente abençoada em várias áreas da vida dela, né, Senhor Jesus, e como? Por simplesmente estar obedecendo o Senhor. Agora, como que ela faz? Ela exercita o Espírito, vai diante dele. Ó Senhor Jesus, a gente é perfeito? Com certeza não, cometemos erros, muitos, mas o Senhor mesmo assim, né, ele quer nos abençoar, ele quer nos levar adiante, a gente precisa realmente aprender, né, diante dele. E como ele tocou aqui, né, os gregos queriam levar essa palavra, né, de persuasão, né, essa palavra logos, né, que era um termo filosófico, né, para uma lógica por trás de um argumento. Então eles queriam argumentar, esgotar o argumento, né, uns dos outros ali, para poder ganhar, né, uma disputa filosófica, uma disputa de discursos, né, Senhor Jesus. Né, e aí ele fala também da questão da retórica, né, que é a arte da eloquência, a arte de você argumentar bem, né, de você conseguir colocar frases ali que impactam ou então que desconcertam o outro, né, e deixam o outro sem argumento. A questão da palavra hoje não é isso. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam enredando por esse caminho, né, querer argumentar coisas aqui, faz a pergunta aqui e tal, né, Senhor Jesus, mas isso não leva as pessoas a se aproximarem de Deus, a conhecer aquilo que de fato está no coração de Deus. O que nós precisamos hoje é de fato, né, fazer justamente o que Paulo fez. Olha, eu não estou procurando a palavra logos, não estou procurando uma palavra de convencimento, mas eu estou buscando, né, o Evangelho, a palavra de Deus. Né? A minha palavra, a minha pregação não estão baseada nisso, mas no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa tocar. Não são bênçãos materiais, não são coisas físicas, nada disso. Né? Muitas pessoas, infelizmente, acabam às vezes se afastando do Senhor porque ficam nessas questões filosóficas, questões de certo e de errado, e aí pensam o seguinte: Deus está me abençoando financeiramente, então eu estou certo, vou continuar por esse caminho aqui e não consulto o Senhor. E aí vão se afastando cada vez mais, e aí depois, quando percebe, já está longe demais. Às vezes é um caminho sem volta. Então a gente não deve enredar, né, por esse caminho. A sociedade está, né, extremamente aí, tudo quer discutir isso e aquilo, mas a gente precisa ter uma base bem firme diante do Senhor. O Senhor para nós, né, é muito mais do que uma linguagem, né, uma argumentação lógica para convencer alguém. O Senhor para nós, né, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus, é algo no qual nós precisamos viver. Nós precisamos viver diante do Senhor, né, tocando no seu poder, não poderes exteriores, como questões de cura, sinais, como a gente já viu aqui, né? Uns pedem sinais, outros pedem uma palavra de convencimento, mas não o poder de Deus verdadeiro está numa transformação interior, quando Ele leva você a tocar numa realidade, quando você vai diante da palavra, você vê assim, poxa, é Deus falando comigo, aí está o verdadeiro poder de Deus, quando no meio de tantas situações você consegue distinguir a voz dEle, você consegue distinguir a sabedoria dEle, né? E se você for parar para pensar, você vai ver a loucura. Senhor Jesus, né? Para alguns é escândalo, para outros é loucura, mas a Bíblia fala que principalmente no final dos tempos, né, nós já estamos vivendo neles, né, Senhor Jesus, no final dos tempos, né, muitos iam se recusar a dar ouvido às sãs doutrinas, justamente por causa disso aqui, pela lógica, a palavra de Deus, a direção que Ele dá à palavra profética é loucura. Muitas pessoas ouvem isso aqui e falam, o que é isso? Porque não aprenderam ainda a exercitar o Espírito. Então nós precisamos aprender a contatar esse Senhor como um verdadeiro poder de Deus, sabedoria de Deus. Como? Vou manifestar um monte de coisa exterior, vou fazer acontecer, não. É por uma transformação de vida interior, é por você estar
simplesmente vivendo, né, e andando no Espírito. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Aí tá a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder, né, no Espírito. Então vamos invocar o nome do Senhor, vamos nos manter no Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.